Boa noite, pessoal, tudo bem? Conforme combinado, eu queria mandar de vigas de concreto armado para vocês. A gente vai ter um trabalho que vai valer 4, tá bom? Trabalho de vigas vai valer 4. A prova de lajes que a gente fez vale 6, totalizando 10. Quem fez atividade extra, eu passei, tem mais um ponto, que é extra, beleza? As duas atividades que eu passei somadas dão um ponto. Se não me engano, eu passei duas nessa turma, vamos olhar. Mas todas as atividades que eu passei somadas dão um ponto, beleza? Bom, vou começar a aula. Eu vou adiantar para vocês que parte do conteúdo eu vou explicar aqui e eu vou deixar um vídeo complementar que está muito bem explicado sobre a parte de domínios. Acho que vale muito a pena vocês assistirem, que vai dar uma iluminada master na cabeça de vocês, tá bom? Então vamos começar aqui. O que são vigas? Vigas são elementos estruturais, horizontais ou inclinados, que têm a função de transmitir cargas aplicadas sobre elas para os apoios, como pilares, paredes e outros elementos estruturais. Elas são projetadas para resistir, principalmente, às forças de flexão. As vigas são comumente utilizadas em construções para suportar lajes, pisos, telhados e outros elementos de uma estrutura. As vigas podem ter diferentes formas, seções transversais, dependendo da necessidade do projeto e das cargas a serem suportadas. Isso aqui que está rabiscado aqui no desenho é justamente a nossa viga, certo? Vou olhar aqui no entorno, tem também aqui a nossa viga, certo? Acho que até aqui sem dúvidas, bem tranquilo. Tipos de vigas, a gente tem os tipos de vigas de acordo com os apoios, né? Então a gente tem viga apoiada, viga engastada e apoiada, viga em balanço, viga engastada nas duas extremidades e viga contínua. A gente tem uma questão na prova hoje que acredito que 90% da turma acertou, e mesmo quem não acertou a questão 100% sabia do que se tratava. A gente tem momento positivo, negativo atuando na nossa viga, compressão na parte superior, tração na parte inferior, tensão de flexão, tensão de compressão, tensão de tração, tensão de cisalhamento, certo? Isso aqui varia de acordo com os apoios e tudo mais, beleza? Mas o que importa pra gente mesmo é isso daqui. Deixa eu dar um zoom aqui no lateral. Quando a gente fala da seção transversal da viga, a gente vai lembrar um pouco para o estático, vai pelos sólidos, eu tô falando dessa parte aqui da viga, ó. Se a gente tiver um 3Dzinho, seria como se eu fizesse isso, e isso aqui que a gente tá vendo aqui, é essa parte aqui, certo? Ok? Todo mundo lembra, né? Então, beleza. Vamos identificar as partes aqui. Essa parte verde é a zona comprimida, certo? Onde está tendo a compressão da nossa viga. E essa parte aqui, a clarinha, é a zona tracionada. Essas bolas azuis são as barras de armadura de tração. Essa linha que passa aqui dividindo a zona comprimida e a zona tracionada é a linha neutra. O D é a nossa altura útil, que é da barra de armadura de tração até a parte superior da nossa viga. O H é da parte inferior da viga até a parte superior, então é a nossa altura total. O X, ele varia de acordo com a nossa linha neutra, então é a posição da nossa linha neutra. É a altura da zona comprimida. Aqui é onde diferencia a zona comprimida da zona tracionada. Então, essa aqui é a nossa altura de X. E o VW é a largura da viga. Quando a gente está falando de altura, a gente está falando dessa parte da viga aqui, certo? E quando a gente está falando de largura, a gente está falando dessa parte da viga aqui, certo? Tranquilo, pessoal? Beleza, vamos continuar. Agora, domínios, que é justamente o que a gente vai ter alguém aí para vocês acompanharem, tá? Domínio do concreto são justamente as diferentes formas de uma peça de concreto. Uma peça de concreto pode se romper. A NBR 6118 de 2014, que rege procedimentos para os projetos de estruturas de concreto, traz um gráfico com as divisões dos domínios em função do encurtamento ou alongamento máximo do concreto armado e da linha neutra. Então aqui, ó, só para vocês entenderem antes de irem assistir o vídeo, a gente tem um gráfico que separa o nosso concreto em duas partes. Aqui a gente tem a parte de alongamento e aqui a parte de encurtamento. Então quando a gente estava falando da barra transversal, vocês entendem que quando eu for tracionar e encurtar, seria como se eu fizesse, deixa eu parar aqui, peraí. Quando eu for tracionar e encurtar, obrigada, voltamos aqui. Voltando aqui. Então, a gente vai falar de alongamento e encurtamento, considerando que essa é a nossa linha neutra. Vocês entendem que vai acontecer isso com o concreto. Ele vai se alongar aqui e encurtar aqui, certo? Então aqui ele vai estar encurtando e aqui ele vai estar alongando, entende? Como se a gente estivesse fazendo esse movimento aqui, empurrando esse aqui para trás e aqui puxando para frente, alongando a peça, entenderam? Então esse aqui é um gráfico que mostra o domínio de acordo com esse movimento aqui. Cada domínio, ele representa uma parte do nosso gráfico. Não significa que a viga vai estar atuando desse jeito em tudo. Aqui, ó, essa parte aqui é o nosso domínio 1. Aqui é o domínio 2, domínio 3, vai até lá, tá, gente? Aqui, ó. O domínio 2 vai até lá também. O domínio 1, vocês estão vendo que ele trabalha só com alongamento. O domínio 2, ele vai trabalhar com alongamento e encurtamento. O 3 trabalha com alongamento e encurtamento. O 4 também. A gente tem um 4A, que fica aqui nessa bordinha, certo? E o 5. A gente tem 5 domínios. Eu vou deixar a videoaula, vou até mostrar já pra vocês como é que é a carinha dela, mas assim, tá muito bem explicado, então vou dar só uma pincelada aqui e vocês assistam a videoaula, tá? Mas cada um desses domínios significa, é um jeito, é uma consideração na hora de calcular, então é que a gente calcula em todos os domínios. A gente comumente usa o domínio 3 para fazer os nossos cálculos de dimensionamento de viga. Mas a gente tem que ver isso aqui porque tem um gráfico e tudo mais, tá? Aí cada letrinha dessa significa um item, que é referente ao limite de escoamento, o limite de deformação. Esse aqui é o limite último e tudo mais. E aí a gente usa o 3 por quê? Porque é quando ele consegue romper, mostrando sinais da ruptura. Ele não tem uma ruptura abrupta. Então, por isso que a gente usa o domínio 3 para calcular. Ele vai aparecendo fissuras e tudo mais até chegar na ruptura. Se a gente usar o domínio 4 para fazer o cálculo, que é um domínio que tem mais armadura, que ele alonga menos, tá vendo? Ele tem menos
sinais antes da ruptura, mais abrupta. Entendeu? Então, o mais barato pra gente dimensionar é sempre o domínio 3. Tá? Deixa eu abrir aqui o vídeo pra vocês verem rapidinho, e aí a gente já volta pra aula. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os domínios de deformação. Esse é um assunto que muita gente tem me pedido e eu finalmente estou conseguindo gravar este vídeo. Ó, domínio de deformação, vou deixar o link, tá? Laboratório de engenharia. Vou passar lá da engenharia, vou passar o link tudo certinho, os exercícios esse vídeo que é o termo. Show? Na sequência aqui, esses são os domínios. De área útil, x é a altura da linha neutra, h é a altura total da linha. A gente já viu essa parte. Relação dos domínios em relação à altura da linha neutra. Então, quando a gente fala aqui que a linha neutra, ela vai se movimentar de acordo com onde eu coloco o domínio. A linha neutra é justamente, eu apaguei o desenho, que é a linha do nosso retângulo. Então, a gente, quando desenha aqui, eu desenhei a viga e fiz a linha neutra aqui. A linha neutra é justamente onde divide o nosso alongamento e encurtamento. Então, vocês concordam que no domínio A, a minha linha neutra tá bem aqui em cima, que é o que está sendo falado aqui, ó. No domínio 1, a minha linha neutra tá aqui, certo? Então, eu não tenho encurtamento, porque essa linha neutra que tá aqui, ela na verdade tá vindo pra cá. Então, eu só vou ter alongamento, não tem como ter essa outra parte aqui indo pra trás, certo? Deu pra entender? Se não deu pra entender, assistam o vídeo, que vocês vão entender. Show? Enfim, mas essa é a relação dos domínios em relação à linha neutra. Então, conforme vai descendo o domínio, vai descendo a linha neutra. Então, vai aumentando a possibilidade de ter tração ou compressão. Aqui o 5, tá vendo? Não tem nada de alongamento. Ele só tem encurtamento. Beleza? Deixa eu dar uma pincelada aqui no conteúdo geral. E a gente vai daqui a pouco fazer os exercícios. Domínio 1. A borda superior. Nossa senhora. A borda superior está sofrendo menos tração que a borda inferior. A linha neutra fica acima da borda superior da viga. O domínio 1, com a armadura B beirando a deformação plástica, o ruína ocorre justamente pela altura do aço em função da tração. Domínio 2. A borda superior está comprimida e a borda inferior tracionada. No entanto, a linha neutra está localizada em algum ponto entre a borda superior e 25,9% de D. No domínio 2, temos de um lado a armadura beirando a deformação plástica por esforço de tração e do outro lado o concreto começando a ser comprimido. A ruína ainda ocorre em função da tração, como no domínio 1. No domínio 3 é quando a borda superior está comprimida e a borda inferior está tracionada, mas a linha neutra está localizada em algum ponto entre 25,9 e 62,8 de D. A NBR 6118 delimita que viga de concreto tem uma altura da linha neutra limitada a 45% de D. No exercício a gente vai identificar esse D certinho, vai ficar mais fácil para vocês, tá? No domínio 3 temos de um lado o concreto beirando a ruína por esforços de compressão e do outro o aço beirando a ruína pelos esforços de tração. A ruína ocorre em função dos dois tipos de esforços, mas nesse caso específico, a peça de concreto avisa, tá? Esse é o grande principal da gente utilizar esse domínio para fazer os cálculos, porque a peça avisa quando está chegando perto da ruína por meio de uma fissuração, o que não acontece nos outros domínios. Então nesse domínio a peça vai demonstrando sinais que ela está chegando próximo da ruína. E é onde o concreto trabalha o seu máximo, o aço também trabalha no seu máximo, beirando a ruína de tração e beirando os esforços da ruína por compressão. Os dois trabalham no máximo, então a gente tem uma economia na hora de projetar. Tá? Esse é o método mais econômico de se projetar, porque podemos extrair o máximo de cada propriedade concreta armada, vendo ainda um aviso antes da ruptura. Domínio 4 é quando a compressão da peça é maior do que a tração, ou seja, a linha neutra está localizada abaixo de 62,8% de D. E domínio 5 é quando a peça está totalmente comprimida, a borda superior sofre mais compressão que a borda inferior e a linha neutra fica abaixo da borda inferior da viga. Segundo a NBR 6118, a largura mínima da seção transversal da viga, a seção transversal das vigas não deverá apresentar largura menor que 12 centímetros. E das vigas de parede menor que 15 centímetros. Então, a norma já dá uma limitação pra gente do tamanho da largura da nossa viga, certo? Não pode ser menor.